Tudo bem? Hoje eu vou falar sobre prescrição. No vídeo anterior eu falei sobre prescrição e agora eu vou gravar ainda outros vídeos falando sobre prescrição porque é um tema que preocupa muito os alunos que estão estudando para concurso público. E realmente prescrição, eu já ressaltei isso no último vídeo, deve realmente preocupar o aluno que está estudando para concurso público, porque são muitos detalhes e é um tema muito prático e em razão de ser um tema prático, geralmente quem está estudando para concurso público, a grande maioria, não tem uma experiência no dia a dia do direito penal. Em razão disso, surge essa enorme dificuldade com dois temas práticos, em especial da parte geral do direito penal: prescrição e dosimetria da pena. Então, continuando prescrição, no vídeo passado eu falei sobre prescrição da pretensão punitiva pela pena em abstrato. Nós vimos o que é prescrição, o conceito de prescrição, e vimos também no vídeo passado que a prescrição é a perda de uma pretensão punitiva ou de uma pretensão executória pelo não exercício da pretensão punitiva do Estado ou pelo não exercício da pretensão executória do Estado durante certo lapso de tempo. Então nós temos duas pretensões por parte do Estado. Nós temos a pretensão punitiva, que surge quando o agente criminoso comete o crime, com a consumação do crime, surge para o Estado a pretensão punitiva. E o Estado ele tem que exercer essa pretensão punitiva durante um certo lapso de tempo. Se decorrido um lapso de tempo legal previsto em lei e o Estado não exercer a sua pretensão punitiva, haverá a prescrição da pretensão punitiva pelo não exercício pelo Estado dessa pretensão punitiva durante certo lapso de tempo. Por outro lado, se o sujeito, o agente criminoso, comete um crime, foi condenado, a sentença penal condenatória transitou em julgado e o Estado não executou a pena, não impôs a pena ao criminoso durante um certo lapso de tempo, o Estado não exerceu a sua pretensão executória. E ele tem um prazo para exercer essa pretensão executória. Se ele não exerceu essa pretensão executória durante o prazo legal, um prazo que está previsto lá no artigo 109 do Código Penal, haverá a prescrição pelo não exercício da pretensão executória durante o lapso de tempo legal. Então, nós temos duas pretensões por parte do Estado. Quando o agente criminoso comete o crime, surge para o Estado a pretensão punitiva. Se essa não for exercida durante certo lapso de tempo, haverá a prescrição da pretensão punitiva. A outra pretensão do Estado é a pretensão executória. E a pretensão executória ela só surge com o trânsito em julgado da sentença penal condenatória. Somente com o trânsito em julgado é que vira-se uma chave e agora não existe mais pretensão punitiva, mas sim pretensão executória. E a pretensão executória também, assim como a pretensão punitiva, ela deve ser exercitada durante um certo lapso de tempo, e se o Estado não exercer essa pretensão executória durante esse prazo de tempo previsto em lei, haverá a prescrição da pretensão executória. Então é muito importante primeiro a gente identificar esses dois marcos. Da consumação do crime até a sentença penal condenatória transitada em julgado, existe pretensão punitiva. Depois da sentença penal condenatória transitada em julgado, que existe a pretensão executória. No primeiro momento, nós só podemos vislumbrar a prescrição da pretensão punitiva. Nesse segundo momento, quando vira essa chave, quando existe já a sentença penal condenatória transitada em julgado, o Estado só pode exercer a pretensão executória e, portanto, só estará sujeito à prescrição da pretensão executória. Agora é interessante que quando a gente fala em pretensão punitiva, nós temos duas formas de analisar a prescrição da pretensão punitiva. A primeira forma é analisar a prescrição da pretensão punitiva pela pena em abstrato. Foi o que eu gravei no vídeo anterior. E aí é a coisa mais simples do mundo. Quando eu quero analisar a prescrição da pretensão punitiva pela pena em abstrato, basta eu apenas seguir um único raciocínio. Eu pegar a pena máxima prevista para o crime no dispositivo legal, por exemplo, homicídio de 6 a 20 anos, o que me interessa para a prescrição é a pena máxima de 20 anos, jogo 20 anos na tabela do artigo 109 do Código Penal e terei aí a consciência de que o homicídio em abstrato prescreverá também em 20 anos, porque 20 anos prescreve em 20 anos segundo a tabela do artigo 109 do Código Penal. Agora, tem uma outra forma de analisar a prescrição da pretensão punitiva, que é a análise da prescrição da pretensão punitiva não mais pela pena em abstrato, mas sim pela pena em concreto ou pela pena aplicada.
Primeira observação importante, eu continuo falando de prescrição da pretensão punitiva. Não falei de prescrição da pretensão executória. Só que agora eu vou analisar a prescrição da pretensão punitiva não mais pela pena em abstrato, mas sim pela pena em concreto. E o que eu preciso para analisar a prescrição da pretensão punitiva pela pena em concreto? Eu primeiro preciso de uma sentença penal condenatória fixando uma pena em concreto para o agente criminoso. Uma vez fixada essa pena em concreto, só com essa sentença penal condenatória que fixou a pena em concreto, eu ainda não consigo analisar a prescrição da pretensão punitiva pela pena aplicada. Eu preciso da sentença fixando uma pena e preciso ainda do trânsito em julgado para a acusação, faltando apenas o trânsito em julgado para a defesa. Então, se eu tenho uma sentença penal condenatória fixando uma pena em concreto, se eu tenho trânsito em julgado para a acusação e ainda não tenho trânsito em julgado para a defesa, significa dizer que eu não tenho trânsito em julgado em definitivo e eu ainda não virei a chave para analisar a prescrição da pretensão executória. Entretanto, eu posso analisar a prescrição da pretensão punitiva agora não mais pela pena em abstrato, mas sim pela pena em concreto, porque eu já tenho uma pena em concreto fixada pelo juiz e já tenho trânsito em julgado para a acusação. Se eu tenho trânsito em julgado para a acusação, significa dizer que essa pena que foi fixada pelo juiz na sentença penal condenatória, ela nunca poderá ser aumentada. E se ela não pode mais ser aumentada, ela já serve, essa pena fixada pelo juiz, ela já serve para fins de análise de prescrição, porque ela não pode mais ser aumentada. Então vamos imaginar um homicídio em que a pena em abstrato é de 6 a 20 anos. Vamos imaginar que o juiz fixa uma pena de 6 anos e 8 meses. E há o trânsito em julgado para a acusação. Significa dizer que 6 anos e 8 meses é a pena máxima aplicada naquele caso concreto e não poderá mais haver o aumento de pena. Por quê? Porque o Ministério Público não recorreu, o Ministério Público já transitou em julgado para o MP, já transitou em julgado para a acusação. Então, essa pena de 6 anos e 8 meses serve para fins de análise de prescrição analisando a pena em concreto. E aí basta eu pegar os 6 anos e 8 meses, que é a pena máxima, porque eu já tenho pena fixada e já tenho trânsito em julgado para a acusação. E jogo então 6 anos e 8 meses na tabela do 109 do Código Penal, e terei, então, a informação a respeito do prazo prescricional. Agora, olha que coisa interessante. A prescrição da pretensão punitiva pela pena em concreto está previsto no artigo 110 do Código Penal. E ela exige sentença penal condenatória fixando uma pena em concreto e trânsito em julgado para a acusação. Agora, a gente precisa investigar um pouco mais o que significa trânsito em julgado para a acusação ou para o Ministério Público. Significa dizer o seguinte: primeira situação em que transita em julgado para a acusação, quando a acusação não recorre. Se a acusação tomou ciência da sentença penal condenatória e não recorreu no prazo legal, significa dizer que a sentença penal condenatória transitou em julgado para a acusação e essa pena nunca mais poderá ser aumentada, então já serve para fins de pressuposto da análise da prescrição da pretensão punitiva pela pena em concreto. A segunda hipótese em que vai transitar em julgado para a acusação é quando a acusação recorre, mas o recurso da acusação é julgado improvido e já existe informação a respeito no problema dado na questão de concurso público. Então, lá há a informação de que a pena, por exemplo, do homicídio foi fixada em 6 anos e 8 meses, a acusação não concordou, recorreu, o recurso da acusação foi julgado improvido. Significa dizer que 6 anos e 8 meses é a pena maior possível para aquele caso concreto e eu posso utilizar essa pena de 6 anos e 8 meses, fixada em concreto para o homicídio, para fins de análise da prescrição da pretensão punitiva pela pena em concreto. Muitas vezes existe a condenação, a acusação recorre, mas a acusação recorre de uma parte da sentença que não é a pena. Vamos imaginar que o juiz condenou o acusado, condenou o réu, entretanto, concedeu ao réu o sursis. E a acusação recebe a ciência daquela sentença, concorda com a pena fixada
e não concorda com o sursis concedido e recorre apenas no que diz respeito ao sursis. Neste caso, significa dizer que já há trânsito em julgado para a acusação, porque aquela pena fixada não pode mais ser aumentada porque a acusação recorreu apenas em razão do sursis e não em razão da quantidade da pena fixada em sentença penal condenatória. Então, muitas vezes, a acusação não recorre, a acusação recorre e o recurso é julgado improvido, a acusação recorre, mas não visa aumentar a pena, apenas, por exemplo, recorre porque não concorda com o sursis concedido. Em todos esses casos, nós teremos sentença penal condenatória, fixando uma pena em concreto, e trânsito em julgado para a acusação. Se eu tiver essa dobradinha, sentença penal condenatória mais trânsito em julgado para a acusação, significa dizer que eu já posso fazer a análise da prescrição da pretensão punitiva pela pena em concreto. E aí nós temos duas espécies de prescrição da pretensão punitiva pela pena em concreto. Se eu faço a análise da sentença penal condenatória para trás, até o momento de recebimento da denúncia ou da queixa, eu estou falando em prescrição da pretensão punitiva pela pena em concreto retroativa. Se eu faço a análise da sentença penal condenatória até o acórdão, ou do acórdão até o final do processo de conhecimento, eu estou falando em prescrição da pretensão punitiva pela pena aplicada superveniente ou intercorrente. Então, são duas coisas que podem ser consideradas subespécies da prescrição da pretensão punitiva pela pena aplicada. Se eu analisar do recebimento da denúncia até a sentença penal condenatória que fixou uma pena em concreto, eu tenho prescrição retroativa. De forma mais completa, prescrição da pretensão punitiva pela pena aplicada para trás, retroativa. Se eu tenho da sentença penal condenatória até o acórdão que confirma a condenação ou que reforma a condenação, eu estou falando em prescrição da pretensão punitiva pela pena aplicada intercorrente. Atenção para esse detalhe. Para a análise da prescrição da pretensão punitiva pela pena aplicada, eu sempre tenho que ter uma sentença fixando a pena, em concreto, e o trânsito em julgado para a acusação. Lembrando que trânsito em julgado para acusação não significa dizer somente quando o Ministério Público ou a acusação não apresentaram recurso, mas também significa dizer que se o Ministério Público ou a acusação recorreram, mas não visaram aumentar a pena, também há trânsito em julgado para fins de prescrição. E também, se o Ministério Público ou a acusação recorreu, entretanto, ela recorreu, mas teve o recurso julgado improvido. Aí já existe trânsito em julgado para a acusação. É importante entender a razão da prescrição. Por que o Estado estabeleceu em lei prazo prescricional para fixar para ele um prazo do exercício da pretensão punitiva ou da pretensão executória sob perda do direito de punir ou do direito de executar a pena? Na verdade, segundo a doutrina majoritária, nós temos 3 fundamentos que justificam a prescrição. Primeiro, é a negligência do Estado. Se o Estado não teve estrutura ou por negligência não atuou naquele prazo fixado por lei, significa dizer que o Estado foi negligente e uma penalidade aplicada à negligência do Estado é a prescrição. Um outro fundamento que a gente vê que é muito correto na prática é a teoria do esquecimento. Acontece um crime, passa muito tempo depois do crime, ou o sujeito é condenado, passa muito tempo depois da condenação desse sujeito, desse agente criminoso, há um esquecimento desse crime pela sociedade e aí já não faz mais sentido punir esse crime ou executar essa pena imposta ao criminoso. E, por outro lado, significa dizer que já houve uma recuperação desse condenado. Imagine um sujeito que cometeu um crime, foi condenado por homicídio, ele foge, o Estado não consegue capturar esse indivíduo e ele fica 20 anos solto, convivendo em sociedade. E aí, depois ele aparece. Já não tem mais sentido punir esse criminoso, porque significa dizer que se ele já está vivendo há 20 anos em sociedade, ele está em condições de continuar vivendo em sociedade
significando dizer que ele já está recuperado. Então não há mais razão de ser aplicar uma pena a esse condenado. Então atenção para fins de prescrição, que é um tema muito importante. Eu já gravei um vídeo aqui falando sobre prescrição da pretensão punitiva pela pena em abstrato, falei inclusive dos marcos iniciais, e agora prescrição da pretensão punitiva pela pena aplicada. Lembrando sempre que a prescrição da pretensão punitiva pela pena aplicada, ela tem duas espécies. Quando vai da sentença para trás é retroativa, da sentença para frente intercorrente. Eu espero que eu tenha colaborado para os seus estudos de direito penal. Um grande abraço.